Josué capítulo 9. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas, e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo, para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia, e foram, e se fingiram embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, e rotos, e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados e vestes velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué, ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura, habitais no meio de nós, como, pois, faremos concerto convosco? Então, disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhes Josué: quem sois vós e de onde vindes? E lhe responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos dois reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dizei-lhes: nós somos vossos servos, fazei, pois, agora concerto conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós, e ele aqui, agora, já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos e eles aqui já rotos, e estas nossas vestes e nossos sapatos já se têm envelhecido, por causa do muito longo caminho. Então, aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque, partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao 3º dia, e suas cidades eram Gibeão, e Sefira, e Beerote, e Quiriate-Jearim. E os filhos de Israel os não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então, todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos-lhes pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos: dar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes temos jurado. Disseram-lhes, pois, os príncipes: vivam. E se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam dito. E Josué os chamou e falou-lhes dizendo: por que nos enganastes, dizendo: muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sois malditos, e, dentre vós, não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água, para a casa do meu Deus. Então, responderam a Josué e disseram: porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor, teu Deus, ordenou a Moisés, seu servo, que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores da terra diante de vós, tememos muito por nossas vidas por causa de vós. Por isso, fizemos assim. E eis que agora estamos na tua mão, faze aquilo que te pareça bom e reto que se nos faça. Assim, pois, lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. E, naquele dia, Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que escolhesse. Josué capítulo 10. E sucedeu que, ouvindo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai, e a tinha destruído totalmente, e fizera Ai ao seu rei como tinha feito a Jericó e ao seu rei,
e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas, e estavam no meio deles. Temeu muito, porque Gibeão era uma cidade grande como uma das cidades reais e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens, valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Zoão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então, se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós, e livra-nos, e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então, subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu de grande ferida em Gibeão, e seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os feriu até Azeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo-lhes diante de Israel a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles, do céu, grandes pedras até Azeca, e morreram, e foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Então, Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeão, e tu lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor, assim, a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué, e todo Israel com ele, ao arraial, a Gilgal. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué, dizendo: Acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: Arrojai grandes pedras à boca da cova e ponde sobre ela homens que os guardem. Porém vós não vos detenhais, segui os vossos inimigos e feri os que ficaram atrás, não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor, vosso Deus, já vos deu na vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir a grande ferida, até consumi-los, e tendo os que ficaram deles se retirado às cidades fortes, todo o povo se tornou em paz a Josué, ao arraial em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois, disse Josué: Abri a boca da cova e trazei-me aqueles 5 reis para fora da cova. Fizeram, pois, assim e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. E sucedeu que, sendo trazidos aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães da gente de guerra, que com eles foram: Chegai e ponde os vossos pés sobre os pescoços destes reis. E chegaram e puseram os seus pés sobre os seus pescoços. Então, Josué lhes disse: Não temais, nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. E, depois disto, Josué os feriu, e os matou, e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. E sucedeu que, ao tempo do pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros, e lançaram-nos na cova onde se esconderam e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até ao mesmo dia de hoje. E, naquele mesmo dia, tomou Josué a Maquedá, feriu a fio de espada e destruiu o seu rei, a eles e a toda a alma que nela havia, nada deixou de resto, e fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então, Josué, e todo Israel com ele,
passou de Maqueda a Libna e pelejou contra a Libna. E também o Senhor a deu na mão de Israel, a ela e a seu rei, e a feriu a fio de espada, a ela e a toda a alma que nela havia, nada deixou de resto, e fez ao seu rei como fizera o rei de Jericó. Então, Josué, e todo Israel com ele, passou de Libna a Laquis, e a sitiou, e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laquis na mão de Israel, e tomou-a no dia seguinte, e a feriu a fio de espada, a ela e a toda a alma que nela havia, conforme tudo o que fizera Libna. Então, Orã, rei de Gezer, subiu a ajudar a Laquis, porém Josué o feriu, a ele e ao seu povo, até que nenhum lhe deixou de resto. E Josué, e todo Israel com ele, passou de Laquis a Eglon, e a sitiaram e pelejaram contra ela. E, no mesmo dia, a tomaram e a feriram a fio de espada, e a toda a alma que nela havia destruiu totalmente no mesmo dia, conforme tudo o que fizeram a Laquis. Depois, Josué, e todo Israel com ele, subiu de Eglon a Hebron, e pelejaram contra ela. E a tomaram e a feriram a fio de espada, assim ao seu rei como a todas as suas cidades, e a toda a alma que nelas havia, a ninguém deixou com vida, conforme tudo o que fizeram a Eglon, e Josué a destruiu totalmente, a ela e a toda a alma que nela havia. Então, Josué e todo Israel com ele, tornou a Debir e pelejou contra ela. E tomou-a com o seu rei e todas as suas cidades e as feriu a fio de espada, e a toda a alma que nelas havia destruiu totalmente, nada deixou de resto, como fizera a Hebron, a Libna e ao seu rei, assim fez a Debir e ao seu rei. Assim, feriu Josué toda aquela terra, as montanhas, e o sul, e as campinas, e as descidas das águas, e todos os seus reis, nada deixou de resto, mas tudo o que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor, Deus de Israel. E Josué os feriu desde Cádiz Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Então, Josué, e todo Israel com ele, se tornou ao arraial em Gilgal. Josué capítulo 11. Sucedeu, depois disso, que, ouvindo Jabim, rei de Azor, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sinrom, e ao rei de Aksaf, e aos reis que estavam ao norte, nas montanhas, na campina para o sul de Quenerete, nas planícies e em Nafotidor, da banda do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus nas montanhas e os heveus ao pé de Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todos os seus exércitos com eles, muito povo, em multidões como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis se ajuntaram, e vieram, e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué: Não temas diante deles, porque amanhã nesta mesma hora eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel, os seus cavalos jarretarás e os seus carros queimarás a fogo. E Josué, e toda a gente de guerra com ele, veio apressadamente sobre eles as águas de Merom, e deram neles de repente. E o Senhor os deu na mão de Israel, e os feriram e os seguiram até a grande Sidom, e até Misrefotimaim, e até o vale de Mispa ao oriente, feriram-nos até não lhes deixarem nenhum. E fez-lhe Josué como o Senhor lhe dissera, os seus cavalos jarretou e os seus carros queimou a fogo. E, naquele mesmo tempo, tornou Josué, e tomou Azor, e feriu a espada ao seu rei, porquanto Azor, dantes, era a cabeça de todos esses reinos. E a toda a alma que nela havia feriram a fio de espada e totalmente os destruíram, e nada restou do que tinha fôlego, e Azor queimou com fogo. E Josué tomou todas as cidades desses reis e todos os seus reis e os feriu a fio de espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os seus outeiros, salvo Azor, a qual Josué queimou. E todos os despojos dessas cidades e o gado os filhos de Israel saquearam para si, tão somente a todos os homens feriram a fio de espada, até que os destruíram, nada do que fôlego tinha deixaram com vida. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo,
Assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra tirou de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim, Josué tomou toda aquela terra, as montanhas, e todo o sul, e toda a terra de Gósen, e as planícies, e as campinas, e as montanhas de Israel, e as suas planícies. Desde o Monte Calvo, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, as raízes do monte de Hermon, também tomou todos os seus reis, e os feriu, e os matou. Por muitos dias, Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão, por guerras tomaram todas. Porquanto do Senhor vinha que o seu coração endurecesse, para saírem ao encontro a Israel na guerra, para os destruir totalmente, para se não ter piedade deles, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo, veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebron, de Debir, de Anabe, de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins ficou de resto na terra dos filhos de Israel, somente ficaram de resto em Gaza, em Gate e em Asdod. Assim, Josué tomou toda esta terra conforme tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme as suas tribos, e a terra repousou da guerra.